Minha mãe, Isolde Kies. Para quem não conhece a nossa família, né, é, talvez não saiba que em casa a gente sempre teve liberdade para falar. Então não estranhe se a gente discordar um pouco, porque a gente sempre foi assim. Eu acho que desde do meu avô, Pedro Kies, o pai da minha mãe, Isolde Kies, foi isso. Então, mãe, muita alegria ter aqui, né? Eu acho que toda a família participa disso. A gente vai ver aqui, vai falar um pouco de toda a família. Mas vamos começar falando de como tudo começou. Do nosso avô Pedro Queis, da sua mãe Frida Queis, que eu não cheguei a conhecer, que faleceu antes de eu nascer, né? Eu fui o primeiro neto do Pedro. Eu queria que você começasse falando, se apresentando e falando um pouco do Pedro Queis, lá do começo. Nasci numa família simples do interior, onde era uma região alemã, de descendentes alemães. E minha mãe casou com um descendente de italiano. Meus avós, inclusive, só falavam italiano. Era uma dificuldade, porque eu, quando eu nasci e comecei a falar, só sabia falar em alemão. E isso dificultava o contato com meus avós por parte do meu pai, Pedro Quies. Tá. Criada, criada no interior, onde só se tirava uma foto, talvez uma vez por ano, e essa é a minha primeira foto, quando um fotógrafo passava e se a primeira foto que eu tirei na vida. Isso era um acontecimento, a gente botava a melhor roupa e tirava uma foto para a posteridade. Tenho também os meus pais, onde meus avós ainda vieram da Itália e minha mãe era descendente de alemães. E me criei nessa região de descendência alemã, onde, quando eu fui para a escola com 6 anos e meio, caminhando 2 quilômetros para chegar lá, eu só sabia falar alemão. E meu pai, apesar de ser pouco letrado, ele me ensinou as primeiras letras. E a primeira palavra que eu escrevi, que eu nunca esqueci, foi com um carvão, porque a gente não tinha lápis, era ainda uma lousa que eu usava. Eu, com um carvão, escrevi na parede de casa o nome da minha vizinha, que era com quem eu brincava. O nome dela era Nair. E foi a primeira palavra que eu escrevi na vida foi Nair, porque meu pai me ensinou essas letras. Não era uma palavra fácil, né, mãe? Lair. Eu tenho uma foto aqui com os 5 irmãos. Você é a mais velha. Agora o pessoal está vendo aqui a foto com os 5, né? Você, na ordem aqui, o Renato, o Fernando, que desde A cedo veio. Ledia antes do Fernando, a É, Ledia antes do Fernando. Não, mas na ordem da foto aqui, eu estou mostrando a Ah, foto. sim, Né? sim, sim. Aí o Fernando, que veio cedo para a Bahia, né? E foi que me trouxe para a Bahia, né? Foi responsável por eu estar aqui, por toda essa trajetória de vida que eu tenho na Bahia. O Sérgio, que é o mais novo, e a Ledi, né? Estão na foto aqui, né? Então, é só para mostrar aqui a foto. A região lá, né, mãe? Isso sempre foi. Eu sei que você gosta de dizer isso para todo mundo. Na época era todo povoados, né? Eram vilas, né? São Pedro, né, que hoje é São Pedro da Serra, município. Barão também é município, né? Barão já é de colonização italiana em São Pedro da Serra. E era uma região, quer dizer, não era rica, né? Tinha Carlos Barbosa, já tinha, Carlos Barbosa, que é relativamente próximo, já tinha indústria, já tinha Tramontina, e tinha Santa Clara, que era a cooperativa do leite, né? Mas se A vivia. Santa Clara foi fundada pelos meus ancestrais, pela família Chies, porque foi em Santa Clara que abortaram esses italianos vindos da Itália, do qual eu sou descendente. E meu pai nasceu exatamente no lugar onde hoje fica Santa Clara. Então, só para reviver, né?
Então, você nasceu bem na divisa, né? Porque São Pedro da Serra é o último município de colonização italiana, de alemã, e depois para cima é italiano, que é o Barão. E pertencia ao município de Montenegro na época. Né? Isso É, mesmo. que, é, Eu que fui hoje é. registrada como a minha naturalidade era Montenegro. Tá, mas a mãe, você foi para a escola, né? Conta como é que foi isso de estudar e depois sair, foi para o internato, saiu, como foi isso? Como é essa experiência? Naquela época existia na minha região a escola até o quinto ano primário. E quando se terminava o quinto ano, se estava formado. Isso para mim era muito triste, eu não tinha o que fazer, eu tinha vontade de estudar mais, de ter algum contato maior. Era uma grande aspiração. E, numa ocasião, passaram duas freiras por lá e arrecadavam meninas que quisessem ir para o internato para poder continuar os estudos. E eu me inscrevi prontamente. Achei que eu ia para o céu. E realmente fui com mais duas primas minhas para esse internato. Duas primas e duas amigas. Uma, inclusive, só com 9 anos. Eu tinha 13. Uma tinha 11, as outras 12 anos. Eu era a mais velha, 13. Fomos para o internato em Gravataí. Era um colégio majestoso. Tem até hoje um viaduto, a gente atravessava a rua pelo viaduto, era fantástico. Lá eu fiz a admissão e consegui ficar lá por 2 anos. A gente só ia para casa em julho e no fim do ano. Fiz o primeiro e o segundo ginasial lá. Mas, Em Gravataí. Gravataí, É, o Gravataí para colégio é, Dom Feliciano de Gravataí. para quem não Ainda é conhece, famoso até hoje. mãe, para quem não conhece, Gravataí, hoje é um grande município. Gravataí foi fundado pelos índios guaranis deslocados dos Sete Povos das Missões, quando se saiu o aldeamento jesuíta dos Sete Povos das Missões, no século XVIII, se fundou Gravataí com os índios guaranis. Pode continuar. Mas depois de 2 anos, que eu fiz os 2 anos, primeiros anos do ginásio, fui muito bem. Eu não queria mais ficar lá porque tinha que se decidir para ver se queria ser freira. Porque aí a gente, além de estudar, trabalhava, ajudava na cozinha, ajudava a limpar. Naquela época tinha muitos internos lá, inclusive era misto o internato até 10 anos, tinha muita criança. E ao não querer mais continuar nisso, eu pensei, como era a mais velha de 5 irmãos, eu achei lindo estudar. Eu decidi, tinha que ir para casa. Eu digo, então eu vou para casa, e como é tão bom estudar, eu vou ajudar meus pais para que meus irmãos possam estudar. Nisso, meus pais optaram, minha prima foi estudar das 5, uma prima minha foi interna em Novo Hamburgo. Eu também fui para lá, porque tinha um tio que morava em Novo Hamburgo. Fiquei 1 mês lá nesse internato, mas tinha que pagar. Isso para meus pais era muito difícil. Então, desisti. Depois de 1 mês, fui para casa, aos 16 anos já, e fiquei. Não, fiz 16 anos, estava com 15. Naquele ano, eu fiquei em casa, trabalhando, ajudando em tudo. Não existia luz elétrica na minha casa, rádios tinham a bateria. Quando terminava a bateria, tinha que mandar carregar. Então, ficava uma semana sem ter notícias. Mas morava com meus avós, meu avô, porque a avó não, já tinha falecido. Ele assinava um jornal, A Nação. E que maravilha que uma vez por semana chegava esse jornal e eu podia ler. E nesse tempo eu tinha um tio professor que era orientador rural, chamava. E ele soube da criação de uma escola normal rural, numa cidade lá do interior, chamada Nova Brécia.
pertencia a Arroio do Meio naquela época. Atualmente é município de Nova Brécia. Nova Brécia, a capital da mentira, que chamam, né? E eu fui selecionada para estudar em Nova Brécia, para fazer o curso normal rural, para me formar professora rural. Lá eu realmente vivi. Foram 4 anos de internato que até hoje me marcaram muito. E o ano passado, em dezembro, no dia 13 de dezembro, nós nos formamos em 33 alunos, 7 eram rapazes, 25 as moças, 26. É. E ano passado, quando completamos 60 anos de formatura, nós nos encontramos lá. Foi divino. Revisamos nossos 4 anos de internato, que foram maravilhosos. E desses que ainda vivem, eu tenho a foto da formatura, desses que ainda vivem, tinha 13 lá presentes, dos mais diversos lugares do interior do Rio Grande do Sul. Desculpe. E ainda visitamos 2 colegas que não tinham mais condições de estar lá, que ainda moram em Nova Brécia, porque o mais novo deles hoje tem 78 anos. Então, mas foi uma alegria muito grande poder se encontrar em Nova Brécia. Muito lindo. Lá passei os melhores anos da minha vida. E ser professora era a coisa mais, o ideal maior para uma mulher na época. E quando eu me acordei na manhã de 1º do ano de 1959, meu primeiro pensamento foi: esse ano eu vou me formar professora. Esse era o maior ideal que alguém podia ser. Na época era uma grande profissão, hoje tão desvalorizada, porque do professor depende muita coisa na vida. Mãe, lá no interior que eu conheci quando era pequeno, né? O vô tinha o quê? Uns 10 hectares, se muito, talvez menos de terra, né? Se plantava milho e criava galinhas e criava o que tinha receita era as vacas de leite, né? Que vendia para a cooperativa. Mas eram minifúndios, né? E era uma região muito pobre, não tinha estrada asfaltada que hoje tem, né? E Não, hoje isso não. é, e hoje a avenida, hoje é uma avenida, né? Uma estrada, na verdade, se chama Pedro É, Queis, né? Se a chama, Avenida Pedro Pies era a estrada que eu tinha que percorrer de manhã cedo, porque na época, quando nós nos formamos, a gente se inscrevia na Secretaria de Educação e ia licionar em qualquer rincão afastado do Brasil. Um colega meu, que ainda é meu amigo e vai fazer 80 anos agora em agosto, ele foi licionar no interior de São José dos Ausentes. Para chegar lá, tinha que ir a cavalo. E a gente de lá ficava e era o Deus naquele lugar. Se fazia os enterros, se fazia o terço. E eu fui licionar num lugar bastante perto, chamado Linha Bonita, no interior de Salvador do Sul, na Estrada Geral. Mas eu tinha que caminhar todas as manhãs meia hora para chegar no ônibus e depois andar meia hora de ônibus para chegar nesse lugar. E a escola já era maio e não tinha nem professor ainda. E aí consegui trazer uma colega do interior de Lajeado, que se formou comigo, veio para lá também licionar. Eu só comecei em agosto, mas ela começou em maio. Eu ia todas as manhãs com ela para ajudá-la a dar aula, porque a gente licionava do 1º ao 5º ano, com um quadro negro, com uma sala de aula. Eu dava para os alunos do 2º, 4º e 5º ano.
e ela do primeiro ao terceiro. E como não tinha onde parar, a gente ia de manhã, ela parava na minha casa. Então, para ir licionar, primeiro caminhava meia hora, depois ia de ônibus. Mas valeu a pena. O que valeu ser professora? A mãe agora vai falar, a minha mãe vai falar agora de como foi a vinda dela para cá, quer dizer, como foi o noivado, o casamento e a vinda dela para Caxias. Pode falar, mãe. Ah, tá. Em 1965, em janeiro, eu vim morar em Caxias. E a primeira escola que eu fui licionar foi num lugar chamado São Caetano, onde na época, hoje é para lá do bairro Esplanada, na época já tinha ônibus até os Capuchinhos. Então, de lá, então, como eu morava perto do quartel, na Miguel Muratori, eu ia a pé até lá, almoçava lá, onde tinha um tipo um orfanato que abrigava meninas grávidas do interior, e lá eles me forneciam uma vianda, porque não existia restaurante nem nada perto. Passava o dia todo lá. Ah, tá. E aí, nesse tempo, nasceu meu primeiro filho. Fiquei grávida e tive o primeiro filho, Marco Aurélio. Depois disso, outra gravidez. Então, mas é esse aí mesmo. Aí, quando ele tinha 2 anos e meio, eu engravidei de novo, quando veio Juliana, mas nessa gravidez eu já fui para uma outra escola chamada São Ciro, onde aí já tinha um ônibus de manhã, o Ana Rec, que a gente ia até lá, mas tinha que voltar, eu licionava o dia todo, tinha que voltar para almoçar em casa, de pé no ônibus, e voltar para 1h30 estar de volta no colégio. Lá eu fiquei até nascer a minha terceira filha, a Paula. Então, tive 3 filhos. Na época, quando a Paula era pequena, tive uma boa coisa na minha carreira de magistério. Nesse tempo, eu me formei na faculdade, porque antes eu só tinha o magistério primário. Me formei em matemática e pude vir licionar perto da minha casa, na escola Dante Marcucci, que era uma quadra da minha casa, onde eu fiquei até me aposentar. Ali eu licionava até a 8ª série, ciências e matemática, que minha grande realização foi me formar em matemática. Até hoje, números me encantam. Isso me ajudou muito no sustento, porque eu pude dar muita aula particular de matemática, primeiro para alunos para fazer o exame de admissão, que era difícil, e depois qualquer série do ensino do primeiro e segundo grau de matemática. Aqui tem uma foto, mãe, tem 2 fotos, né? Uma comigo e com a Paula, e outra foto, né, do final dos anos 1970, com eu, a Paula e a Juliana, né? Aí, tá já na casa que a senhora vendeu recentemente, lá na Rodolfo Braghiroli, no bairro Cinquentenário, né? Sim, ali, Então já aí tem uma nasceu foto. a Paula. É, aí tem não é dessa casa, é a última, agora. Sim, sim, sim. A É, última casa onde nós moramos muitos anos, né? exato, lá no porão essa foto ainda. Lá Isso aí. Foi é, os meus 50 anos. e Foi a aí foto dos tem 50 anos. Tá? foi a foto de eu era muito feio, nossa senhora, eu nem queria nem mostrar Ah, sim, essa foto. sim. Terrivelmente feio, né? E, e os 60 anos eu comemorei na ilha de Taparica, em Mar Grande, onde aí já eu tinha perdido minha filha e estava só você e a Paula, ambos morando em Salvador na época.
Mãe, você deu aula até 50 e poucos anos, né? Se aposentou. Até eu completei 26 anos, nunca tive nenhuma função, só a sala de aula, porque me realizava muito, porque matemática era o que os alunos mais temiam. E eu dizia no primeiro dia de aula, quando eu entrava numa sala de aula, até a oitava série, os alunos queriam saber que matéria você vai dar, aquela que vocês receiam mais. Mas eu tinha uma promessa para os alunos, que no fim do ano era a matéria que eles mais gostavam. Porque, como eu adorava matemática, eu fazia com que os alunos também gostassem da matemática. E Deus me deu, na vida, uma filha com problemas renais. E ela foi a razão de fazer minha vida valer a pena. A filha do meio, Juliana. Né? A Juliana se tornou renal crônica. Na época, há mais de 30 anos atrás, se hoje ainda é muito difícil ser renal crônico, na época era terrível. E como não tinha recursos, tinha que fazer transfusão de sangue, e era pago esse sangue. Resolvemos se reunir lá no Hospital Pompeia, um domingo à tarde, para ver o que se podia fazer em prol dos renais crônicos. E criamos uma associação naquele domingo. Como aquele dia o hospital nos emprestou uma sala, mas dali por diante, como nos encontraríamos? Aí eu falei, mas no porão da minha casa tem lugar. E ali começamos aos sábados nos reunir, médicos, gente da comunidade, pacientes que vinham até de Vacaria 3 vezes por semana, de Veranópolis, Bento, para planejar algo melhor para os renais crônicos. E começamos, junto com o Banco de Olhos de Caxias, investir na doação de órgãos. Esse trabalho frutificou tanto que, durante muitos anos, Caxias foi o maior índice de sim quando se abordava as famílias para doação de órgãos. Isso há 30 anos atrás. E até hoje, em consequência disso, Caxias tem, no Rio Grande do Sul, o único comitê municipal de doação de órgãos, onde nós, um grupo de diversas entidades e órgãos públicos, uma lei municipal, nos reunimos uma vez por mês, na quinta-feira de manhã. Ali nós programamos nossas ações e ainda as outras quintas-feiras, sem ser essa única, que é a segunda do mês, nós vamos nas escolas dar palestras sobre doação de órgãos. Isso tem incentivado muito a doação de órgãos em Caxias. Quando o transplante de coração era uma coisa muito rara ainda, aqui teve um encontro de pessoas transplantadas de coração. Isso há uns 20 anos atrás, no mínimo. E vieram de todo o Rio Grande do Sul 11 transplantados de coração, porque o primeiro transplantado de coração no Rio Grande do Sul era de Caxias. Então, foi esse encontro. E desses 11 transplantados, 4 corações haviam sido captados em Caxias. Maravilha, mãe. Vamos mostrar algumas fotos e falar sobre elas. Primeiro da festa dos seus 80 anos, né? A festa dos seus 80 anos, que foi agora há pouco, né? Eu tenho a primeira foto que eu estou mostrando aqui, é a foto na igreja do Caravaggio, a famosa igreja do Caravaggio, que é o ponto de devoção de toda a colônia vêneto do Rio Grande do Sul, todos os imigrantes vênetos têm a igreja de Caravaggio como referência. Então tem a foto em primeiro plano. A festa foi em Caravaggio e foi muito bonita, foi mais que 120 pessoas, vindos de 8 estados brasileiros também,
estavam presentes, 8 estados brasileiros, e a festa foi lá, porque o coordenador de Caravaggio, o padre de lá, tem uma irmã renal crônica e nós trabalhamos junto nas campanhas de doação de órgãos há 30 anos. E o padre que rezou a missa, aqui do Pompeia, a irmã dele fazia hemodiálise com a minha filha. E ele, há 30 anos atrás, doou o rim em vida para essa irmã. E os dois fizeram a missa lá. E foi emocionante, porque vieram também 12 colegas que foram meus colegas de internato. Vieram outros colegas do Rio Grande do Sul que se formaram comigo na faculdade. Fora amigos desse Brasil todo. Foi muito bom. Bom, mas vou mostrar as fotos e a gente vai falando das fotos, né? É bom as fotos da formatura, né? Então a primeira foto tem na igreja com a Paula, a senhora, eu e a sua nora, a Ellen, né? Que eu sei que a senhora gosta muito da. Não, tá só 4 pessoas na foto. A foto tá a Paula, é a foto da igreja, a gente sentado na igreja, né? A Paula, a senhora, eu e a sua nora, a Ellen. A Ellen. Exato. Exato. Foi muito bonito tudo lá, muito bonito. Tá, eu vou mostrar mais fotos aqui, dos netos que vieram, né? O Marquinho, né? E Marquinho é o mais velho, o seu neto mais velho, né? O Marquinho, na ordem aqui está o Pedro no meio e o Túlio no outro, o Marco Túlio na outra ponta. Marco Túlio sempre sorridente. Muito bonitos, 3 netos bonitos. E vai aparecer mais. Aí nós temos uma foto agora te entregando um presente, te entregando uma lembrança, alguns dos primos, né? Estou vendo a Carla aqui, estou vendo o Thiago, né? Alguns dos primos, né? Dos meus primos, seus sobrinhos. Presente em grande número. Seus sobrinhos, né? Aí tem outra foto aqui com os sobrinhos, aí tem mais, né? Tem essa foto eu não gosto muito dela, tem vários primos meus aqui, vários sobrinhos seus, porque meu sobrinho. Tem uma parte boa para mim nessa foto, que o Fábio parece mais velho que eu, e na verdade ele é 3 anos mais velho, eu sou o mais velho deles, né? Mas o Fábio, acho que porque ficou careca antes do tempo, aí tá parecendo mais velho. Mas a minha barriga já diminuiu depois disso, não fiquem assustados. Agora está mais elegante, então. Não tá uma maravilha, mas já melhorou bastante. Isso aí que vamos, bom. Vamos mostrar porque mais. Temos que cuidar da saúde, né? Vamos mostrar mais fotos desse momento aqui. Tem Paulo, é a foto 14. Tem uma família muito grande, um grande número de amigos aí numa mesa, né? Você posando aí, a quantidade de amigos que vieram, né? Para essa comemoração dos 80 anos. Eu acho que mais de 100 pessoas, né? Sim, 130 pessoas. Maravilha. Aí, agora, quem estava lá também, que eu estou mostrando aqui, mas não tem uma foto de você com eles lá, seus bisnetos, né? Meus 2 bisnetos. Natânia, são meu orgulho, esses 2 bisnetos. Teus netos, né? Meus bisnetos. Exatamente, meus netos. Né? A família está aumentando sempre, coisa boa. Eu pareço muito jovem para ter netos, mas tem. Vale a pena. Vale a pena ter essa sequência na família. Sim. Aí também uma foto que tirou naqueles dias, né, com os 2 netos, o Túlio e o Marquinho, e os 2 no sofá da sua casa aí. O Túlio, o Marquinho e o... Bom, agora vamos falar de outras fotos aqui. Tem uma foto também especial que eu destaquei, né, com o Marquinho, né, porque o Marquinho foi o neto que mais conviveu com você, né, ficou morando aí um tempo, né, morou junto. Morou de pequeno, morou depois já adolescente e depois casado, morando comigo também. Muito, muito próximo, ele quer muito bem, né. Isso aí. Aí tem mais fotos com os netos aqui, aqui em casa, na piscina, tirando
Tem o Marquinho, a Sofia, o Túlio e o Pedro. O Pedro é filho da Paula, né? Os outros todos são meus filhos. Vamos ver mais fotos aqui. Ah, tá. Tem uma foto aqui que a senhora não estava junto, mas foi tirada aqui em casa, em que tem todos incluindo o Caio, já inclui o Caio, depois eu vou mostrar a foto da senhora com o Caio. Inclui todos os atuais netos e bisnetos, né? Então aí, aliás, menos o Pedro para essa foto, mas da linha de descendência está aí Marquinho, Túlio, Sofia com o esposo dela, meu genro, tá a minha nora, tá o Caio e tá a esposa de Túlio, a Melinda, então tem todos nessa foto aí. Recente, tem um pouco mais de um ano essa foto. Bom, sequência da minha vida de mãe. Exatamente. Bom, agora vamos falar de outras fotos aqui que nós temos aqui. Eu tenho uma foto sua aqui que é uma notícia muito triste, a senhora me ligou, muito triste esses dias, com a Ciselda, sua amiga Ciselda, amiga de muitos anos, né? Essa foi minha irmã aqui de Caxias, porque hoje em Caxias, na família, só eu ainda. Eu tinha uma prima que faleceu em janeiro, e era a única que eu tinha ainda. E a Ciselda era aquela parente, aquela irmã que eu tinha aqui em Caxias. Toda hora ela estava aqui me ajudando em tudo. Bom, nós temos uma foto agora aqui com a Paula, o Pedro e a família do Pedro, né? A família do esposo, falecido esposo da Paula, né? Os avós do Pedro e o Douro também, né? O tio Douro, que é muito, muito próximo da família, né? Sempre muito próximos de você, né? Então, você ficou uma amizade muito grande, né? Sempre teve uma amizade muito grande com a família do Pedro, né? O avô do Pedro. Os avós do Pedro, sim. E o Douro, né? Muito próximos, eu sei que uma proximidade muito grande. Tem outra foto aqui com amigos da Paula, né? O Sadal e o Nicolini com as suas esposas, né? Junto com a Paula também, sempre foram muito próximos, né? Os amigos da Paula, de São Paulo, do Os Rio. Os amigos da Paula, eles foram muito importantes na época aqui da criação do Rio Viver. Eles, se hoje existe o Rio Viver, a entidade que eu fundei lá em casa, se deve em grande parte a esses alunos que eram alunos de administração na época que a Paula também cursava administração de empresas. Eles se faziam muito presentes aqui em Caxias. Até hoje, são muito amigos. Tem mais uma foto aqui, você com o Caio, só você e Caio. Caio sempre fala da avó, né? Caio mora aqui em Salvador, então não está todo dia em contato, mas sempre lembra da avó. Caio, isso é importante, né? Porque é a continuação da vida da gente. É seu neto mais novo, né? Bom, agora fotos de viagem, tem foto na neve, tem foto no deserto aqui, imagino que seja no Egito. Quando foi essa viagem do Egito? Eu sempre gostei muito, muito. A minha vida não foi fácil para criar 3 filhos, mas viajar para mim eu sempre arrumava jeito. Visitei muitos lugares no mundo. Tem uma de 1974 aqui. E me deu força. Primeiro pela América Latina, Bariloche na neve, as pirâmides do Egito, as muralhas da China. Todos esses lugares eu tive a oportunidade de visitar. Os templos na Turquia foi minha grande realização na vida. Em Roma, no Capitólio, no Coliseu de Roma. Então, o mundo, para mim, chegou a ficar pequeno.
porque eu me realizava naquilo. Agora, no Brasil, felizmente, também, mas aí foi em função dos renais crônicos. A Associação de Renais Crônicos de Caxias do Sul serviu de modelo para muitos estados brasileiros criarem uma associação. E nós criamos também no Brasil. E aconteceu no estado, em Teresina, no Piauí, de diversos estados brasileiros presentes, os renais crônicos das suas cidades. Criamos uma associação nacional, a FENAPAR. Eu fui presidente nacional 6 anos, depois fui tesoureira 6 anos, e isso me oportunizou visitar muitos lugares desse Brasil em função do renal crônico. E um estado que me marcou muito foi o Amapá, porque ao fazer um evento aqui para 500 pessoas do Rio Grande do Sul, renais crônicos, apareceu um paciente lá do Amapá, muito simples, muito humilde, que eu pude hospedar na minha casa, e ele conseguiu me levar 5 vezes ao Amapá, porque lá faltava tudo. Lá eu era vista como uma esperança, porque, por causa do transplante que lá até hoje não existe. Se alguém de lá, o que a gente conseguiu, que o governo pagasse a viagem e estadia de quem quisesse transplantar em Joinville, em Santa Catarina. Eu sempre participei, nesses 30 anos de associação de renais, de eventos no Brasil todo, sobre doação de órgãos. E tive o prazer de tirar essa foto com o maior transplantador do mundo, Dr. Medina, que nos visitou aqui em Caxias, esteve na minha entidade e fizemos um evento muito grande. Aqui em Caxias ele veio, e quando ele foi, assim, nessa foto está também o meu neto, junto com o doutor Medina, o meu neto do coração, porque ao não ter ninguém aqui em Caxias parente, é ele que me dá toda a assistência, mesmo agora nessa pandemia, ele que vai à farmácia para mim. Hoje ele já é jornalista, o pai dele era renal crônico, eu conheci ele na associação, e me deixou esse menino, que tinha 12 anos, e até hoje ele é meu neto do coração, organizou em grande parte a minha festa dos 80 anos, e ele que vai ao supermercado para mim, eu nunca mais fui ao supermercado, estou me cuidando, ele que faz tudo ao meu redor, junto com o doutor Medina e um transplantado de fígado que está nessa foto. Ele não estava aparecendo muito na foto, eu ajustei aqui, agora ele apareceu bem, né? É o que está de azul na foto, né? Atrás da senhora. Isso aí. Pronto. Vamos falar agora um pouco de uma pessoa que a senhora falou que tem um neto, mas nós vamos falar de alguém que, para a senhora é quase uma filha, né? Que é a Catiane, que morou muito tempo. Tem uma foto agora lá, deve ser no Chateau Lacave, em Caxias, eu acho, né? Que tá ela, o esposo, né? Que também gosta muito da senhora, né? Os filhos da Catiane, eles moram aqui em Salvador, não sei se é lá o Salvador ou Lauro de Freitas, mas é perto, né? E então eles aí com um casal, né? Depois vai ter outra foto com eles, vai ter o casamento. Eu tive na minha casa, era muito grande, e sempre hospedei muita gente na minha casa nesses anos todos. Muitos marcaram muito a minha vida. E a Catiane foi a que veio morar comigo quando todos meus filhos foram embora. A Paula foi embora e eu ia ficar sozinha. A Catiane veio do interior de Santa Catarina morar na minha casa. Ela fez faculdade aqui, me ajudava muito na associação. Depois se formou em direito, advogada, trabalhava com um que é meio meu filho também, trabalhava como advogada e morou comigo até casar.
E hoje, quando eu vou à Bahia, porque você Tem, mora tem, lá tem uma também, foto do casamento aqui também. Pronto, do casamento dela, com um bocado de a gente. casa dela é também a minha casa. Ah, tem a foto do casamento junto com os renais crônicos presentes e amigos que moraram na minha casa ou são meus amigos até hoje. Ah, maravilha. Vamos falar de outros. Bom, aqui tem uma foto sua voltando com os netos quando Sofia era pequena, Túlio era pequeno, sempre sorridente. Túlio continua sorridente até hoje. O Marquinho mais da dele como é até hoje. Embora o Marquinho também goste muito de fazer o bolo. Bom, vamos Quando a lá. gente ia à Bahia, porque a Paula também morou lá um tempo, eu ia 2 vezes por ano, sempre ia, encontrava os netos todos lá e comemorava com isso. Falando em Bahia, tem uma foto aqui do casamento do Saulo, né? Seu sobrinho Ah, Saulo. sim. O Sérgio está nessa foto também. Tem É, 2 dos meus irmãos o, e uma Le- irmã o ali, Leandro está na foto. sobrinhos, Tem vários sobrinhos na foto, né? Tem a isso. Luciane, que também Foi, foi. foi na A ilha de sua Mar irmã. Grande lá. É, Mar Grande é município, município de Veracruz, na Bahia. Né? Isso. Com É, isso a gente, porque esse irmão mora lá, a gente sempre fez um intercâmbio muito grande, né? tem uma foto antiga sua aqui, eu não sei de quanto tempo é. É, a foto 24, Paulo. Só está faltando o Sérgio na foto. Você sentada Ah, numa os mesa irmãos. com o Renato, o Fernando e a Ledi. Né? Isso. Na mesa lá na casa do Renato, em Salvador do Sul, onde sempre tem muita comilança, só tem sobremesa na mesa. Não, eu não entendo por que a família engorda, né? Porque todo mundo come tão pouquinho, né? É, É, é verdade, isso é um é, problema sério. isso não deveria, né? É. Ah, tem uma foto sua aqui, eu até conheci ele, não gosto de mostrar, porque não é minha, minha, minha preferência, com o Olívio Dutra junto com a Juliana aqui, né? Olha, isso aí foi na época da campanha do Olívio para governador. Nós estávamos como é que é, Parque Farroupilha, em Porto Alegre, Sim. e a Juliana ela vibrava com a política. E aí, o Olívio, vendo ela vibrando, ele veio e deu um abraço nela e apresentou para a esposa dele. Depois mandou essa foto. Isso para minha filha, que tinha problemas, foi a maior glória, poder ser fotografada com o futuro governador do Rio Grande do Sul. Bom, eu queria dizer que a família sempre gostou da política, né? Embora com várias preferências, né? O Olívio eu conheci ele antes de ser governador, conheci lá nos sindicatos bancários de Porto Alegre. É, pessoalmente Todos os meus é, irmãos foram é, prefeito, vereador, minhas cunhadas, minha irmã. A única que nunca foi candidata a nada fui eu, porque eu me envolvi com outra causa. E nessa causa nós não podemos ser muito partidários, porque nós precisamos de todos, né? A Casa Renal precisa de todos. e os seus filhos também não foram candidatos, embora todos gostem. Sim, mas os irmãos e cunhadas todos. Exato. O irmão Renato foi um dos primeiros prefeitos de Salvador do Sul, né? Que na época Foi. abrangia São Pedro da Serra. Né? Bom, tem uma foto sua aqui que é muito importante, que mostra uma coisa que aconteceu. Eu já tinha saído do Rio Grande do Sul quando ficou mais forte, que foi uma festa dos Quies. Tem uma foto aqui, você e a Ledi numa mesa, olhando lá para baixo, e tem uma festa da família Quies, né? Foi uma festa muito grande. O primeiro encontro da família Quies, com a presença de 1.600 descendentes dos Quies que vieram ao Brasil. Aconteceu um dia na Santa Clara, onde é o lugar onde eles chegaram, foi 2 dias, e outro dia em Arroio Canoas, onde eles se estabeleceram depois de casados. A família Quies, para quem não sabe, é originária do interior do Vêneto, né? A região que tem como capital Veneza, sede cidade principal Veneza, na Itália. E
Então, E vieram para a localidade de Santa Clara, interior de Carlos Barbosa. sim. Bom, já estamos aqui de volta. Mãe, agora fala um pouco, né, do sentimento fique à vontade para falar dos sentimentos da sua vida, do que você quiser falar. Agora a gente já mostrou todas as fotos, já falou um pouco de tudo, as pessoas já têm ideia um pouco, né, do que foi, o sentimento, a vontade de viver mais, né, essa coisa que a gente tem em comum na família também, eu tenho muito isso, de viver mais tempo, de achar que a vida é curta e que tem muita coisa para fazer ainda, né? Eu acho que nós viemos ao mundo com uma missão e nós devemos tentar cumpri-la da melhor maneira possível. Eu acho que eu fui muito feliz na minha trajetória, porque nunca visei nada de retorno, mas eu tenho muito retorno. A minha vida tem sido muito boa, porque acho que eu plantei bastante. E isso volta, gente. Semeiem sempre, gente, porque o retorno vem. Eu, quantos troféus, quanto reconhecimento, quanta coisa boa, quanta gente sendo solidária comigo. Eu hoje ainda, com a minha idade, integro o CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar de Caxias, o Comitê Municipal de Doação de Órgãos. E outra coisa que me orgulha e onde eu mais aprendi mesmo foi na universidade, que eu ainda trabalho lá com um grupo na pesquisa, no CEP, no, Universidade de Caxias do Sul. isso, na Universidade de Caxias do Sul, no Centro de Pesquisa, onde a gente se reúne em sexta-feira com colegas maravilhosos. Lá, em compensação, já tenho. Hoje não tem, meu plano de saúde é do Estado, que sou professora aposentada, mas eu, quando preciso médico em Caxias, eu sou atendida da melhor maneira possível, porque eu já trabalho há tantos anos com esses colegas médicos que não me deixam faltar nada. Eu não pedi nada disso, mas o reconhecimento é grande. Então, acho que a vida a gente colhe o que planta. E tem que ter muito cuidado com a plantação. Se a gente planta mal, também se colhe o que se plantou. Então, acho que na vida vale a pena investir no bem. Quanto melhor, mais a compensação vem. Vale a pena sempre. É o que eu posso dizer. Que minha vida está valendo a pena, acho que eu ainda tenho muito para fazer, me sinto em condições ainda de fazer muita coisa pelos outros, porque ainda esse ano agora está tudo parado por causa da pandemia, mas quando eu entro numa sala de aula ainda para falar sobre doação de órgãos para alunos do primeiro grau, do básico, que vibração! Eu sinto falta dos jovens. E tenho muito amigo jovem por aí, por causa disso. Faço parte também do grupo ainda de alunos que foram meus alunos há 30, 40 anos atrás, onde a gente também se encontra. E não tem melhor coisa. Eu acho que investir bem, sem esperar nada de volta, mas isso volta. Eu acho que já valeu a pena viver. Sim. Mas você sempre me fala, mãe, que quer viver mais, né? Que tem muita coisa ainda Sim, para viver, né? Quer viajar e isso. tal. Tinha viagem marcada para cá, inclusive, né? Estaria regressando agora da Bahia, junto com esse meu neto do coração. Mas, infelizmente, não deu agora, mas se Deus quiser, em breve vai dar. Porque eu ainda acredito na providência divina, que uma hora dessas nós vamos ter uma vacina ou algo para melhorar esse clima que está atualmente.
Já tivemos uma boa notícia sobre isso hoje, mas isso é passageiro. O assunto, o importante é Vamos esperar. esse registro de Nada é vida. para sempre, né? É, Então, você sempre teve uma saúde muito boa, né? graças a Deus. Mas a gente precisa se cuidar para isso também. Não se pode fazer abusos em nada. Então, nós é que decidimos. Quem tem que resolver por nós as coisas para nós somos nós mesmos. Quanto mais nós nos cuidarmos, melhor. Investir na gente mesmo. E eu falo muito. Acho que certas coisas vejo o resultado nessa idade. Tem certas coisas, como até o fumar, isso traz consequências. Não adianta. Nós temos que nos conscientizar. E quem é que vai responder por nós? Nós mesmos. Mãe, vamos falar um pouco. Estamos chegando no final, mas vamos falar um pouco do. Vamos voltar no começo, porque é uma coisa muito querida para mim. E eu imagino o sofrimento que foi para você perder a mãe, né? Tão jovem, né? Perder sua mãe, a Frida Keis, né? Eu não tinha nascido ainda. É, Eu e, era, eu era a única casada, recém-casada, minha mãe não tinha netos ainda, e ela deixou 5 filhos, só eu casada, mas tinha um com 14 anos. E o quanto essa falta da mãe, impactou de muito na vida dele. Uma mãe faz muita falta na vida de qualquer pessoa, porque é sangue direto. e falar do Pedro, né? Seu pai. Eu tenho ele para mim como um exemplo, né? Eu sou quase. Não sei por ser primeiro neto, passar os tempos com ele. Ele morreu quando eu tinha 9 anos. Né? A senhora lembra que eu não pude ver, não podia ver ele no caixão porque eu não aceitava entrar no velório dele, né? Porque você era o neto mais velho e para ele era uma realização esse menino. Ele ficava contigo lá, às vezes, uns dias, fazia todas as vontades, né? Ele, ele era muito ligado nos netos, meu Deus do céu. E ele, Foi um exemplo de pai, é, lutou muito para criar os filhos dele. ele falava italiano vêneto, né? Dialeto vêneto. Diz que Falava. quando ele chegou no céu, o São Pedro se confundiu um pouco, porque ele falava mal 3 línguas, italiano, português e alemão. Ele falava 3 línguas, mas as 3 muito mal. Ele tem aquela ansiedade dele, né? Também era uma coisa, né? Ele tinha que, se chegasse a hora de comer, ele não tinha que, se estava cozido ou não. Isso eu herdei dele, né? Herdei muita coisa dele, né? Eu acho que até se você e a Paula gostam de viajar, eu não gosto de viajar, isso é dele também. Ele não saía de lá quase, né? E aí tu puxaste essa parte, é capaz. Ele também morreu bastante jovem, 65, mas a mãe com 50, né? Exato. Muito cedo. Pois então, mãe, fique à vontade para falar mais um pouco, para a gente encerrar esse programa hoje, deixar seu depoimento, para que esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar para a vida toda, né? Vai ficar para os tempos, para depois que nós passarmos ainda estará aí. Ainda nossos netos, bisnetos, tataranetos vão poder ver, e aí qual é a mensagem que você deixa para os seus bisnetos, para os seus netos, para os tataranetos, para os que hão de vir ainda. Isso não se pensava no meu tempo, esse avanço da tecnologia. Mas que maravilha que existem essas coisas. Todos os dias eu me lembro dos meus filhos, meus netos, de mim, quantas pessoas partiram dali, que existe hoje. E o que eu mais peço a Deus, a esse ser superior, que faça com que eles todos sejam pessoas de bem, que cumpram bem a sua missão nessa vida terrena. É o que eu tinha mais, eu acho, para falar. Dali para tirar muitas conclusões. Mãe, muito obrigado por participar. A Paula está aí do lado, se a Paula quiser aparecer, né? É bom também, eu acho que essa união de família. Ela não está prevenida para aparecer. Ah, que pena, porque
Eu acho que a gente tem um carinho muito grande, né? A gente tem, claro, sempre teve as divergências, né? Sempre teve. Eu acho que nós sempre tivemos nossas diferenças políticas, diferenças de opinião, e tudo isso sempre foi comum em casa, né? Mas somos família. E família é o mais importante na sim, vida das exatamente, pessoas. mas eu ia dizer exatamente isso, que sobra, resta o sentimento de família e resta um respeito também, né? Sempre teve, nós não tivemos uma criação rígida, né? Nem do pai, nem de você que ficou mais com a gente, né? Não foi uma criação rígida, não foi uma criação. Não me lembro de ter apanhado, né? Quando eu era pequeno. Acho que não. Não lembro. Eu levei alguma surra quando eu era pequeno? Não, né? Acho que sim. Não, Mas era não uma lembro. surra, Eu não rapaz. lembro. Eu não lembro. A Paula, acho que não, né? Porque a Paula era mais certinha, eu era mais rebelde. Não, a Paula era mais. Mas às vezes a gente dava um tapa sem querer, mas a Paula se revoltava muito. Meu Deus! Olha lá. Mas era assim naquela época, né? Sim, não, lógico, mas não, que eu lembro não teve. Né? Então, só se. Mas aqui tinha aquelas surras, né? Isso não existia Nunca mais. No meu existiu. Não é não, porque não Não existia existia no mais. seu tempo. Em casa não tinha essa rigidez, né, essa coisa. Né? Nós tivemos muita liberdade para os nossos caminhos. Isso foi muito Sim, bom. sim. A gente sempre teve muita liberdade, né? Liberdade de conversar também, de falar sobre qualquer assunto. Nunca teve, Isso sim. nunca teve assuntos que não pudessem falar, né? Com certeza. Com Desculpa. certeza. Isso é muito importante. Na família, tudo é possível. Mais um problema técnico, mas encerramos por aqui. A minha mãe conseguiu deixar a mensagem dela. Está tudo bem, está tudo. Ela conseguiu falar até o final com todos os problemas técnicos que nós tivemos. Espero que gostem desse depoimento de Zona de Case. Grande abraço a todos que assistiram.